A paz do Senhor Jesus a todos vocês que sempre nos acompanham, a você que sempre está aí conosco todas as sextas-feiras, meditando na palavra de Deus. E claro, vocês que estão chegando agora, novos, claro, muito obrigado a todos vocês que têm cooperado, colaborado para que este canal cresça cada vez mais. Nós nos alegramos de aumentar essa comunidade do Lendo Manual. E claro, vou estar trazendo muito mais novidades, esperem, porque vem coisa nova por aí. E claro, ligado à Bíblia Sagrada. Hoje eu quero falar sobre riqueza e reino dos céus. O que é que isso tem a ver? Vamos para o vídeo? Se liga. Eu quero ler um texto que fala justamente sobre a questão de riqueza, que é muito utilizado pela igreja. Mas antes de nós lermos, vamos fazer o que de praxe sempre fazemos. No começo desses vídeos aqui do Lendo Manual é invocar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome e agradecemos a Ti pela rica oportunidade de podermos estar aqui, nesse exato momento, compartilhando daquilo que puseste no meu coração. Porque eu sei, Deus, que Tu queres falar conosco através da Tua palavra, que é fiel, verdadeira e inerrante. Pai querido, amado e bendito, que o Senhor nos esclareça os Teus mistérios, os Teus propósitos, para que nós venhamos a ser cada vez mais fiéis e cada vez mais íntimos de Ti, Senhor. Abençoe a todos aqueles que acompanham, os que financiam este canal, claro, comentando, compartilhando, curtindo, que faz com que o sistema entregue mais essa mensagem. Então, muito obrigado por a vida de cada um deles, que o Senhor os recompense poderosamente. Muito obrigado, Pai, se faça presente, guie as minhas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler um texto bíblico que está em Marcos, né, no capítulo 10, versículo a partir do 17, que diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Já olhou ao redor, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: Filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, eu quero pegar esse texto, claro, e trazer ele aqui para a gente esmiuçar ele de uma vez por todas e entender o que é que Jesus estava falando acerca deste texto e aprender a separar
as coisas de uma maneira muito mais prática. Porque muito a igreja cristã tem perdido porque não enriquece com medo da riqueza. Outro caso, há muitos se perdendo em busca da riqueza e deixando o reino de lado. E a gente pode entender muito claramente aqui nesse texto de que, na verdade, Jesus estava falando. Se você observar o texto como um todo, a primeira coisa que você vai perceber é que Jesus pergunta ao jovem se ele estava sendo fiel. Ele não pergunta se ele era rico ou se era pobre. Essa não era a problemática, esse não era o ponto-chave desse diálogo. Jesus começou a relatar cada um dos mandamentos, mas Jesus não falou sobre idolatria. O que dá a entender é que quando Jesus começa a falar, imediatamente o jovem atrapalha e diz assim: eu já estou fazendo tudo. Sabe aquele tipo de pessoa que não espera nem você terminar a lista das coisas que realmente tem que ser feita? Não, eu já sei de tudo. Aí chega lá no final, você diz: mas rapaz, por que você não conferiu? É porque não esperou eu chamar tudo, fazer a chamada de tudo. Por isso, faltou no final. Então agora não tem o que reclamar. Agora não tem o que reclamar. Então imagine que Jesus estava ali com a listinha na mão. Opa, não matarás, não roubarás, honrar teu pai e tua mãe. E aí ele atropela a lista. Opa, não, peraí, eu já faço tudo. Tá bom, tranquilo. Já faz tudo? Tá certo. Então vamos fazer assim. Pega tudo o que tem aí, dá aos pobres. Vende tudo, pega o dinheiro, dá aos pobres e vem, me segue. Já faz tudo, então, tranquilo. Fazer qualquer coisa que eu te pedir, se você já faz tudo, é tranquilo, é calmo, é sossegado. Mas não foi isso que pôde se ver no semblante. Não foi isso que pôde se ver na resposta, no feedback desse rico. A Bíblia diz, e ele entristeceu-se. E a pergunta é, por que ele entristeceu-se, já que ele disse que estava fazendo tudo? E ele não estava fazendo tudo. Ele estava cometendo o pecado de idolatria. O próprio apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que é idolatria. E era justamente isso que ele estava cometendo, um pecado de idolatria. Jesus não estava dizendo aqui, olha, você tem que deixar de ser rico, ou você não pode ser rico. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não falou nada acerca disso com por exemplo, com Zaqueu. Ele não falou absolutamente nada sobre riqueza. O próprio Zaqueu disse assim, olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho feito qualquer coisa de errado contra alguém, fique tranquilo, só é dizer que eu fecho isso aí. E aí o Senhor diz, opa, houve salvação nessa casa, porque tem abertura total para que eu entre e faça qualquer tipo de observação. Então, quando a gente para pensar sobre o que diz realmente o texto, o que realmente Jesus quer de nós, a primeira coisa que nós entendemos é que a riqueza não nos separa de Deus. Não nos separa de Deus. E aí, por que você pode estar pensando que o que é que esse pastor está querendo dizer acerca de riqueza, de santidade? É justamente nesse ponto que eu acredito que nós começamos. É justamente dentro dessa contestação que nós temos que dar início a este assunto de destrinchar o que é o quê, para que nós não percamos as oportunidades que a vida nos dá para que nós venhamos crescer. E aí, por que crescer? Eu vou dizer por que crescer. Eu vou dizer por que crescer. Santidade e seguir Jesus não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Não tem nada a ver. Porque se nós formos olhar num contexto geral,
nós vamos perceber que muitos homens de Deus foram muito bem de vida, foram muito ricos e muito ricos. E um deles, que o próprio Deus falou bem dele, imagine, o próprio Deus falar bem de um servo desse, foi Jó. Jó era um homem extremamente rico. E quando Jó passa pela prova, ele fica ainda mais rico do que o que era. Então, se a riqueza em si fosse algo que separasse o homem de Deus, Deus não tinha enriquecido Jó novamente. Então, precisamos muito ter cuidado neste tipo de assunto, para que nós não venhamos perder as grandes oportunidades que Deus nos dá. Porque aí é onde está o grande quê da história. Quando nós entendemos que não tem nada que nos separe do amor de Deus, não tem nada que nos afaste de Deus, a não ser o nosso coração. Onde é que está o teu coração? Aí está o tesouro. Veja o que a Bíblia diz. Então, é justamente onde eu coloco o meu coração. É onde eu empenho o meu coração. É onde eu conduzo o meu coração que faz toda a diferença. Aquele jovem rico, por exemplo, o coração dele estava no dinheiro. Por isso ele não teve coragem de abrir mão. Mas se você for olhar em Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vai ver inúmeros crentes dividindo o que tinha. Dividindo literalmente, dando uma parte das suas fazendas. Então você percebe que o problema não está em ter ou não ter dinheiro. Ser ou não ser rico. O cuidado é onde eu coloco o meu coração. Qual é o posicionamento do meu coração? Se você guardar o seu coração, se o seu coração estiver em Deus, não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhuma dificuldade de Deus lhe abençoar, de Deus estar com você, de ter uma vida de santidade. Não tem. Se você olhar o diálogo de Jesus com aquele rico, aquele jovem rico, nada mais foi do que para mostrar a ele que aquilo que ele dizia que fazia, ele não estava fazendo. Então, o que o Senhor me traz aqui para dizer é justamente, olha, filho, o que você precisa ter cuidado é onde você coloca o seu coração. Porque se você está com o coração em mim, nada vai te afastar. Não é riqueza, não é pobreza, não é adversidade, nada. O próprio apóstolo Paulo diz nos seus escritos, nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Quando ele diz nada, é absolutamente nada. Se o nosso coração, se a nossa vida estiver nele, nada nos separará. Então o Senhor me trouxe aqui, neste vídeo, particularmente falando, justamente para te dizer que Ele quer abençoar, Ele tem pressa de fazer coisas grandes. Porque você é abençoado, você vai ter muito mais combustível para ir mais longe, levar a mensagem mais distante. Você é abençoado, você vai ter muito mais combustível para fazer aquilo que Ele propôs em seu coração. É por isso que o Senhor me trouxe aqui para dizer, ó, guarda o teu coração e corra para cima. Porque o Senhor tem alguns princípios que nós precisamos ter consciência deles. Ele não vai fazer com que nasça manga no quintal da tua casa que nunca foi plantado nada. Você precisa levar a semente lá e aí Ele vai te abençoar. Ele vai fazer com que aquela manga lá, ela seja frutífera, ela seja frondosa, ela seja extremamente produtiva. Mas a semente, quem vai colocar lá é você. Então a gente precisa distinguir isso. O que é que eu tenho que fazer e o que é que o Senhor faz. E hoje Ele me trouxe aqui para dizer a você, olha, presta atenção nas suas habilidades. Elas estão em você por um propósito. E este propósito é transbordo espiritual. Se você tem uma capacidade, uma facilidade, você tem condições
de fazer algo, pode ter certeza que Deus colocou em você justamente para você ser influente, para você levar a palavra dele através desse seu potencial, dessa sua capacidade. Então preste muita atenção. Deus quer fazer transbordar a tua vida. Deus quer utilizar todas as tuas habilidades. Deus quer fazer com que você seja uma bênção em suas mãos. E claro, quer te enriquecer. Não simplesmente por enriquecer para você sair aí curtindo doideira na vida. Não. Não. Deus quer te enriquecer porque você rico, você vai ter mais combustível para fazer aquilo que Ele quer. Você vai ser um instrumento muito mais poderoso nas mãos do Senhor. Não tenha medo de enriquecer. Não tenha medo da prosperidade se ela procede de Deus e se o teu coração está em Deus. Não tenha medo. E você que está aqui pela primeira vez ou que nunca ouviu a mensagem de Jesus ou que ouviu e foi tocado o teu coração, se você quer vir para Jesus hoje, é o dia. É o dia. Ele tocou no teu coração para você esperar até esse exato momento, para Ele te fazer o convite. Claro, através da minha boca dizer a você, filho, eu te amo. E eu quero o melhor para você. Basta você entregar a sua vida para mim. Confesse os seus pecados. Daí de onde você está mesmo. Curve os seus joelhos e diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não quero mais viver essa vida. Eu abandono hoje por amor do Senhor. E acredito que a morte que o Senhor teve na cruz do Calvário é suficientemente capaz e poderosa para perdoar os meus pecados. Senhor Deus, eu creio assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça prosperar e muito, porque você vai ser uma bênção ainda maior do que o que já é. Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você. Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida. E lembre-se sempre, guarda o teu coração no Senhor. E certamente Ele vai te abençoar ricamente. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.